Olá, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Meu nome é Alex Peral, eu sou professor de governança de TI. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o ITIL, é uma introdução porque é um assunto muito extenso, mas eu vou tentar passar para você uma visão geral e o pouquinho que eu passar já vai ser suficiente para responder algumas questões de prova. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou dar uma breve introdução, vou falar o que é ITIL, serviço, gerenciamento de serviço e processos, função, ciclo de vida de gerenciamento de serviços de TI, fases e processos, estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria de serviço continuada. Bom, ITIL é um acrônimo para Information Technology Infrastructure Library. Não é uma metodologia, é uma biblioteca contendo as melhores práticas para gerenciamento de serviço de TI. Essa biblioteca é composta por 5 livros, foi esse que eu acabei de falar. Eu tenho a estratégia do serviço, desenho do serviço, a transição do serviço, a operação do serviço e a melhoria continuada do serviço. Eu tenho esses 5 livros. Ao todo aí deve dar em torno de umas 300 páginas, mais ou menos. E mais assim, apesar de ser um conteúdo muito extenso, a gente vai focar apenas no que cai em prova, né? O que as bancas têm cobrado com relação a esse assunto. E o ITIL é de propriedade do governo britânico. Ele é mantido pela Celos, mas é de propriedade do governo britânico. Eles estão há praticamente 30 anos observando e documentando as melhores práticas para os serviços de TI. Serviço de TI, entenda como qualquer coisa que envolva TI e que forneça valor, né, para os clientes, ali, os usuários do serviço de TI. Pode ser um serviço de impressão, pode ser um suporte técnico, pode ser um sistema de informação, internet, rede, tudo isso é serviço de TI. Tá? Então, eles estão há praticamente 30 anos juntando ali o que funciona, o que dá certo e o que não dá, né, e documentando tudo isso e melhorando, né? Então, eles já têm uma estrutura formada e organizada, né, de como funciona o serviço de TI. Atualmente, saiu uma nova versão que é o ITIL 4. Agora não fala mais ITIL V2, V3, agora é só ITIL 4. Por ser muito recente, eu acredito que as bancas não devam ainda abordar esse conteúdo, mas no decorrer do nosso curso, nós vamos dar um enfoque principalmente nessas questões das mudanças que teve da versão 4 para a versão 3. Tudo bem? Então vamos lá. Então o ITIL, como eu acabei de falar, ele não é uma metodologia, ele é uma biblioteca com as melhores práticas no gerenciamento de serviços de TI. O que quer dizer isso? Eu não tenho um passo a passo a ser seguido, eu não tenho uma obrigação de seguir uma sequência, né, de passos ali para poder implementar. E outra coisa, eu não implemento o ITIL na minha organização. Tem gente que fala assim, não, vamos implantar o ITIL. Não é assim. Você vai definir processos de serviços de TI na sua organização que são aderentes com as práticas do ITIL. Tá? Tem que estar aderente. O ITIL não te fala como você tem que fazer. O como você vai definir de acordo com a sua organização, de acordo com a sua realidade. Ele fala o que você tem que fazer para poder dar certo, para você poder medir o processo, para você definir o processo, para você poder executar as tarefas de melhoria. Tá? Então, quando a pessoa fala, não, vamos implantar o ITIL aqui, não é assim que funciona. A pessoa está cometendo um equívoco. Mas o que você precisa guardar? Né? O ITIL, ele é muito prático. Ele pega justamente aquilo que eu expliquei. Ele está há um bom tempo juntando o que é que funciona e o que é que não funciona. Então ele é muito orientado à prática, né, ao cotidiano ali no uso do serviço de TI. Ele é neutro, ele é independente de tecnologia, independente do tamanho da organização. Você não precisa adotar todos os processos, todos os fluxos.
você faz de acordo com a sua realidade. Outra coisa, ele, como eu expliquei, ele é neutro, né? Então essas práticas elas são aplicáveis em qualquer organização, porque ele não é baseado em nenhuma tecnologia específica. Eu não tenho um software ITIL, assim. Eu até posso ter alguns softwares de apoio, mas o ITIL é uma estrutura bem grande, né, e abrange bastante a questão do serviço de TI. Então não tem assim, não, eu tenho uma ferramenta ITIL, não é assim que funciona, tá? Ele não é prescritivo, como eu acabei de falar, ele não manda você seguir um passo a passo, ele deixa você livre para poder implementar aquilo que se adequa ao seu negócio. O seu serviço de TI ali, de repente você só adota alguns processos, você não precisa adotar tudo, o ITIL é muito grande. E outra coisa, ele presume que você vive assim numa realidade às vezes diferente da nossa aqui no Brasil. A gente sabe que às vezes ele orienta que você tenha um gerente para aquele processo. A gente sabe que aqui o cara não vai ficar só por conta daquilo, ele tem diversas outras funções. Nunca uma pessoa vai ficar só por conta daquilo. Então, ele faz algumas presunções de que está num ambiente totalmente, com processos totalmente definidos. Então, é uma realidade, às vezes, muito diferente do nosso trabalho aqui, que sempre falta pessoal, às vezes falta recurso, às vezes falta treinamento, enfim. Então, ele não é prescritivo. Ele pode ser tanto para o setor público e privado, pequenas e médias e grandes empresas, dentro de qualquer ambiente técnico, e as organizações devem adotar e adaptar o ITIL conforme as suas necessidades. Tá? É um guia de melhores práticas, como eu havia falado. Ele possui 5 publicações em que estão descritas ali as melhores práticas mesmo. O pessoal foi observando na prática o que funcionava, o que não funcionava. Isso aí virou lições, se tornou lições aprendidas, e essas lições aprendidas foram sendo documentadas. Então, o que a gente tem hoje, né, é fruto de muito estudo do passado. E aí, aonde que ele atua? A maioria das organizações, elas são dispostas, né, dessa forma aqui, de acordo com essa pirâmide. Acompanhe aqui comigo. Eu tenho um nível estratégico, onde eu tenho a minha alta administração, o nível tático e gerencial e o nível operacional, que é onde a ITIL atua. Outra coisa, eu posso falar a ITIL ou o ITIL, tá? Quando eu falar a ITIL, é a biblioteca. Se eu falar o ITIL, eu estou me referindo ao framework ou ao modelo. Tudo bem? Posso falar o guia também. Então a parte estratégica e tática vai ter atuação aqui do COBIT, que é em nível de governança de TI, tá? E o ITIL vai atuar aqui na parte operacional, onde realmente as coisas acontecem e o pessoal coloca a mão na massa. Que pessoal? O pessoal especializado de apoio operacional, sem o tio, ok? Então vamos lá. Mais uma vez, ele vai definir objetivos, atividades e os modelos das entradas, saídas dos processos, porém ele não especifica como. Acabei de falar. Ele especifica o que tem que ser feito, mas o como é de acordo com a realidade da organização. Pois cada organização é diferente e não existe um roteiro de implantação. Isso aí foi o que eu acabei de falar, tá? Bom, e o que é serviço? De acordo com algumas definições, serviço é um meio de entregar valor aos clientes para facilitar os seus resultados que esses clientes querem alcançar, porém, sem a necessidade de incorrer em custos e riscos. Por exemplo, quando eu quero algum serviço, quero tomar algum serviço, é porque eu não quero executar. Às vezes eu não tenho expertise, não tenho a experiência para executar aquele serviço, então eu terceirizo, tá? Construir uma casa. Eu não sou engenheiro, eu não sou mestre de obra também. Eu vou terceirizar essa questão, porque além dos custos ali que eu vou incorrer, é altamente arriscado, porque se eu não tenho experiência, muita coisa pode dar errada.
Então, essa é a questão do serviço. Já o serviço de TI é a mesma coisa, só que eu vou combinar tecnologia, pessoas e processo. Ou seja, um serviço é fornecido por algum provedor de serviço de TI. Então, através desse serviço, eu vou agregar valor ao meu cliente, né, para ajudar o cliente a atingir o objetivo que ele deseja, mas com o uso de pessoas, processos e recursos de TI. E o gerenciamento do serviço? Aí entra a questão da utilização de habilidades técnicas e às vezes ferramentas, pessoas especializadas para poder entregar um serviço, né? Vou fornecer valor aos clientes na forma de serviço, que foi o que a gente acabou de definir. Já o gerenciamento de serviços de TI é a mesma coisa, porém com o uso de pessoas, processos e tecnologia da informação. Bom, e a questão do serviço, eu tenho 3 serviços. Eu posso ter o serviço principal, o serviço de apoio e o serviço identificador. O serviço principal é aquele que o cliente adquire e ele é entregue. Por exemplo, eu contratei uma empresa para desenvolver um software para mim. A empresa vai desenvolver esse software, né? E eu vou ter o meu resultado desejado, tá? Então ele representa um resultado, o serviço principal representa um resultado que o cliente quer e está disposto a pagar. Eles me passaram um preço lá que eu considerei justo, vão me fornecer o software e eu vou pagar pelo software. Até aqui tranquilo. Já o serviço de apoio, o cliente muitas vezes não percebe, tá? Mas eu preciso desse serviço para poder entregar o meu serviço principal. Esse software que eu adquiri, por exemplo, ele precisa de atualização. Então, a atualização seria um serviço de apoio. Tá? Olha só, eles são adicionados ao serviço principal para poder ser entregue. Pode ser ou não visível ao cliente, né? Mas o cliente, no caso, não percebe como sendo um serviço principal. O cara me entregar só a atualização e não entregar o software principal, para mim não resolve. Tudo bem? E o serviço intensificador é aquele que é adicionado ao serviço principal, mas que somente para vantagem competitiva. Tá? É um extra ali para ganhar e seduzir o cliente. Vamos dizer que na aquisição desse software, eu vou ganhar um espaço de armazenamento na nuvem, por exemplo. Isso aí é um serviço intensificador, porque aí determinado fornecedor me deu isso e outro não forneceu nada. Então eu vou preferir esse que me dá essa vantagem. Tá? Então esse é o serviço intensificador. E o que é processo? Processo é um conjunto de atividades, ferramentas e técnicas que transformam determinadas entradas em saídas pré-determinadas. Ele tem que me dar uma saída definida. Tá? Então é um conjunto estruturado de atividades que, para alcançar um objetivo específico, ele vai utilizar entradas e vai transformar em saídas. Pode incluir papéis, responsabilidades, ferramentas, controles gerenciais para poder entregar esse resultado esperado. Tá? E uma vez definido, esse processo se torna repetível. Aí eu consigo mensurar níveis de qualidade. Quando eu tenho um processo definido, eu posso definir alguns indicadores para me dizer se esse processo está indo bem, está indo mal, como ele pode melhorar. Tá? Já a função é uma equipe ou grupo de pessoas e ferramentas que são utilizados para conduzir um ou mais processos ou atividades. Por que a gente definiu aqui a questão da função? Porque na operação do serviço, que é o 4º livro do White, ele possui algumas funções. Tá? Vamos lá. Na operação do serviço eu tenho 4 funções. Uma delas é a central de serviço, que é o ponto único de contato para os usuários. Tem o gerenciamento técnico, que suporta a continuidade da operação desse serviço e faz gerenciamento de infraestrutura. Tem o gerenciamento das operações de TI, que são as atividades diárias ali, as rotineiras do gerenciamento das operações, né? E o gerenciamento das aplicações,
que é responsável por gerenciar os sistemas, né, as aplicações e todo o seu ciclo de vida. Mas como é que é o ciclo de vida de serviço de TI do White? Acompanhe aqui comigo. No centro, eu tenho a estratégia de serviço. A partir da estratégia, eu realizo o meu desenho do serviço e aí depois eu passo para a transição. Da transição, eu parto para a operação e tudo isso é monitorado pelo serviço, pela melhoria de serviço continuada. Então, eu tenho um monitoramento constante aí de todas essas fases. Tá? Nós vamos ver em detalhes, no decorrer do nosso curso, cada fase dessa. Nessa aula, eu vou apenas apresentar uma introdução para te dar uma noção do que é o ITIL e de como isso é cobrado em prova. Tá? Então, como eu havia falado, eu tenho aí essas 5 fases. A primeira fase é a estratégia de serviço, e é um conjunto de serviços que ajuda o negócio a alcançar seus objetivos, através de decisões estratégicas, né, que vão ser relacionadas aos serviços que serão desenvolvidos. É aquela questão do alinhamento estratégico. De acordo com as estratégias da minha organização, eu vou implementar os meus serviços de TI. Então, nessa fase aqui da estratégia do serviço, eu tenho que pegar e fazer esse alinhamento para poder definir o que eu vou implementar de serviço. Então, entenda essa fase como sendo um planejamento. Ou seja, eu estou planejando quais serviços eu vou entregar, levando em consideração as estratégias da minha organização. A fase de desenho ou projeto, algumas bancas gostam de chamar desenho de projeto. Tá? É um sinônimo, não se preocupe, a questão não vai estar errada se aparecer projeto do serviço. Então, o desenho do serviço ele vai projetar, né, o serviço tendo em vista os objetivos de utilidade e garantia, ou seja, ele vai projetar o que a estratégia decidiu. O que eu defini na minha estratégia, o que eu planejei na minha estratégia que eu vou fazer, no desenho ele vai executar, ele vai construir os meus serviços de TI. Já na fase de transição, é quando eu termino de construir os meus serviços e vou movê-los para o ambiente de produção. Ou seja, é a publicação do serviço. Eu peguei, fiz um planejamento do que eu ia construir. Aí eu construí esse serviço de TI. Independente do que seja, tá? Vamos supor que seja um sistema. Eu desenvolvi o sistema, agora eu vou colocar em produção. Aí é onde entra a fase de transição. A fase de operação do serviço é quando o serviço já está em produção e aí o pessoal vai fazer o uso daquele serviço. Então é a operação mesmo, é o uso, né? Aí entra a rotina diária da utilização daquele serviço que foi publicado. E a melhoria continuada de serviço. Como nós vimos, é aquele que abrange todo o ciclo de vida e vai verificar possíveis desvios e possibilidades de melhoria. Ele vai indicar para cada uma das fases as possibilidades de melhoria, o que ele acha que, de repente, alguns desvios que são cometidos, às vezes não está entregando para o cliente que foi solicitado ou que como deveria. Então ele vai sugerir as mudanças. Tá? Então ele avalia o serviço, identifica formas de melhorar, tanto na parte de utilidade e garantia, a gente vai falar sobre isso no nosso curso, e suporta os objetivos do negócio. Ele faz tudo isso para poder, para que os serviços possam suportar o negócio. Se o serviço de TI não está alinhado com os objetivos estratégicos da organização e ele não suporta o negócio, está errado. Tá? Bom, a estratégia do serviço, como eu havia explicado, ela está no centro do ciclo de vida, né? E compreende os objetivos organizacionais e a necessidade do cliente. Na fase de estratégia, eu vou pegar os requisitos para poder desenhar o meu serviço de TI posteriormente. Então aqui vai ter aquela coleta de requisito mesmo e levando em consideração a estratégia da organização. Eu preciso planejar aqui
o que eu vou executar, o que eu vou entregar de serviço de TI. Pode ser tanto internamente, para a minha organização, para suportar o meu negócio, ou, se for o caso, fornecer algum serviço para o cliente final. Vamos supor que eu vou me tornar um provedor de algum serviço para clientes externos. Tá? Essa estratégia, a partir do momento que ela me traz alguma vantagem competitiva para a organização, se torna um ativo estratégico. Tá? Ela também vai descrever os princípios apoiadores da prática do gerenciamento de serviço, que são úteis para o desenvolvimento de política de gerenciamento de serviço. Ou seja, aqui também entra a questão do desenvolvimento das políticas e das práticas que eu vou adotar em todo o meu ciclo de serviço. Tá? Eu estou desenvolvendo aqui um serviço, mas aqui junto com ele eu também tenho a questão da documentação, eu tenho políticas, eu tenho práticas. Tudo isso vem das estratégias da minha alta diretoria, da minha organização. E eu tenho que estar alinhado com isso. Faço recomendações para os processos, faço recomendações e processos para os demais estágios do ciclo de vida. O que isso quer dizer? Como eu estou planejando, então eu vou vislumbrar, eu tenho aí uma visão de futuro. Eu tenho que pensar também nas demais fases. Então, aqui na fase da estratégia, que é a fase inicial, onde eu estou ali, eu estou concebendo um novo serviço, eu vou fazer sugestões também para os processos vindouros, para as fases vindouras. Tá? Então, eu tenho essas recomendações e processos que vão servir de entrada para os demais processos. Também tem que implementar uma estratégia através do ciclo de vida do serviço. Isso aqui seria a principal saída dessa fase de estratégia, porque a partir dessa estratégia que ficou definida aqui, vai nortear todo o meu ciclo de vida de serviço. Então aqui é que eu vou definir tudo, essa fase de estratégia de serviço, é onde eu vou definir tudo que eu vou fazer lá na frente. Então eu tenho que levar em conta as estratégias da minha organização, né, e apoiar isso, eu tenho que suportar isso. Tá? Então aqui eu vou fazer a implementação dessas estratégias. Quais são os processos da minha fase de estratégia de serviço? Eu tenho o próprio gerenciamento da estratégia para o serviço de TI. Algumas publicações não consideram esse processo aqui. Eles afirmam que esse processo está diluído nos demais processos. Mas algumas publicações colocam ele aqui explicitamente, como eu coloquei para você. Isso aí vai depender muito também na hora da sua prova, você tem que fazer essa análise, tá? Tem que avaliar como o examinador está te cobrando essa questão da estratégia do serviço. Eu tenho também o gerenciamento portfólio, gerenciamento financeiro para o serviço de TI, o gerenciamento da demanda e o gerenciamento do relacionamento com o negócio. Então é assim, cada fase dessa que eu estou apresentando para você, cada fase dessa do ITIL vai ter um apanhado ali do que o processo, do que a fase faz, do que aquela fase se encarrega. Vou ter cada um dos processos, tá? Dentro de cada um dos processos eu vou ter atividades que esse processo executa, os papéis, ou seja, as pessoas ali, os papéis que eles realizam, né? Vou ter entradas e vou ter saídas também. Precisa decorar tudo? Não, não precisa decorar tudo. Quem tem que decorar tudo é quem vai fazer prova de certificação, não é nosso caso. A gente vai se concentrar só no que importa. Tudo bem? Basta você entender. Muitas vezes você não decorou todos os processos, mas se você entender a lógica, dá para você responder a questão. Tá? Nós vamos ver alguns casos em que isso se aplica. Tem alguns casos que a decoreba não tem jeito. Pelo menos os nomes dos processos e as fases do ciclo de vida, isso aí você tem que saber, isso não tem jeito. Agora, as entradas e saídas, aí já está num nível muito técnico. Aí você tem que avaliar também se vale a pena você decorar isso tudo. Porque você tem muita coisa para estudar, tem muitas outras matérias. Tá? Então vamos concentrar no que importa para a gente poder gabaritar as questões.
A próxima fase é o desenho do serviço. Ou seja, é onde eu vou executar aquilo que eu planejei. Eu vou colocar em prática a minha estratégia de serviço. Então agora eu vou desenhar o meu serviço, vou projetar o meu serviço. Então ele garante uma abordagem holística, né, sobre os aspectos do desenho do serviço, tanto da parte funcional, gerencial e operacional, aquela pirâmide que eu tinha, aquela pirâmide que eu havia desenhado, né, anteriormente. E eu tenho que converter aqueles objetivos estratégicos que foram definidos justamente nos serviços, né, que vão compor o portfólio. A partir do momento que você desenvolve um serviço, você entrega um serviço de TI, ele entra para o rol de serviços ofertados ao cliente. Aquilo vai compor o portfólio. O portfólio é aquele conjunto de serviços que estão disponíveis para os usuários ou para os clientes. Só um gancho. O usuário é diferente de cliente. O cliente é aquele que paga. Por exemplo, algum órgão me pediu para desenvolver algum software. Beleza, eu desenvolvi o software e entreguei para aquele órgão. Só que aquele órgão não é o órgão que vai usar, quem vai usar é o usuário que está sentadinho lá na cadeira operando. Tá? Então tem diferença de cliente e usuário. O que essa fase também faz? Ela facilita a introdução do serviço, assegurando a entrega do serviço com a qualidade e satisfação do cliente. Aqui entra a questão da eficácia. Tá? E provisão de serviço a custo efetivo. Quais são os processos do desenho de serviço? Coordenação do desenho, gerenciamento do catálogo de serviço, gerenciamento do nível de serviço, gerenciamento da disponibilidade, gerenciamento da capacidade, gerenciamento da continuidade de serviço de TI, gerenciamento da segurança da informação e gerenciamento de fornecedores. Tá? Então eu tenho todos esses processos aí. Você precisa entender o que cada processo desse faz. Como eu expliquei, você tem que entender a lógica de todos os processos para poder ter a ideia na sua cabeça. Na hora da prova, você sabe que o que o examinador está falando. Tá? Então vamos adiante. Agora eu tenho a transição do serviço. A minha fase de transição de serviço é aquela que eu expliquei. Eu peguei, projetei um determinado serviço de TI. Aí eu executei, eu construí aquele serviço. Agora eu vou publicar. Eu vou colocar ali em produção, no ambiente de produção disponível para o usuário. Tá? O que é um ambiente de produção, um ambiente de homologação, um ambiente de teste? Quando eu estou desenvolvendo algum serviço de TI, seja ele qualquer coisa, tá? Um serviço de rede, não precisa ser um sistema. Quando eu estou desenvolvendo aquele serviço de TI, eu tenho um ambiente para testar. Tá? Primeiro eu estou desenvolvendo ele na minha máquina. Depois eu coloco ele num ambiente de teste, que tenta simular as condições, né, de produção. Beleza. Aí, vamos supor que ele passou no teste, eu passo ele para a homologação. A homologação é quando o usuário vai interagir com o sistema, vai ver que ele está funcionando, vai testar, né? E aí vamos supor que depois de todos os testes, depois de tudo, ele foi homologado. Depois que ele foi homologado, ele vai para a produção. O que é isso? Ele já vai para um ambiente onde ele vai ser usado em definitivo. Ele já está disponível como um serviço para o usuário final. Tá? Então, funciona mais ou menos dessa forma, é só uma breve explicação aqui para você se situar. Então a transição de serviço ela garante que grandes volumes de mudanças possam ser tratadas com o menor impacto. Ou seja, a transição de serviço ela vai olhar também a questão dos riscos. Toda vez que eu coloco uma aplicação em produção, eu estou exposto a alguns riscos. Vai que aquele meu serviço derruba algum outro serviço que está no ar. Então todas essas questões elas têm que ser avaliadas. Tá? Eu tenho que garantir que essas mudanças criem o valor esperado para o negócio. Ou seja, aquele serviço que foi colocado no ar, ele tem que cumprir aquilo que eu estava prometendo. Tá? Tem que minimizar os riscos envolvidos, foi o que eu acabei de falar, porque na implantação de novos serviços, ou na melhoria de algum serviço que já está no ar, muita coisa pode acontecer. Eu posso, às vezes, alguma funcionalidade interfere no funcionamento de outra. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para minimizar esses impactos.
Tem que garantir também que os requisitos da estratégia, que foram implementados lá atrás, né, na minha estratégia de serviço, foram incluídas no desenho e que elas estão realmente sendo realizadas na operação, que é a fase seguinte. Então, aquilo que foi planejado, a gente tem que se certificar de que foi realmente construído, levando em consideração tudo aquilo que foi especificado, foi colocado em homologação e que aquilo que foi planejado no início está sendo realizado na operação, que é quando o pessoal está realmente utilizando aquele serviço no dia a dia. E isso tudo controlando os riscos, tá? De falhas e interrupções. Então, de processos na transição de serviço, eu tenho o planejamento e suporte da transição, o gerenciamento da mudança, gerenciamento da configuração e ativo de serviço, gerenciamento de liberação e implantação, validação e teste do serviço, avaliação da mudança e gerenciamento do conhecimento. Olha, é muita coisa para decorar. Cada processo desse tem uma grande quantidade de informação, de ferramentas, atividades, técnicas que podem ser utilizadas. Isso vai ser apresentado, né, no decorrer do nosso curso. Então, convido você a baixar o nosso material gratuito, que é um material que já vai te auxiliar bastante nessa matéria, mas nós temos um material bem mais completo também, disponível para o seu estudo, tá? Bom, eu agradeço a sua companhia e a sua paciência nessa primeira parte. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, muito obrigado.